Olá, caros alunos do SEDIA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula de matemática do módulo 5 do sexto ano do ensino fundamental. Iremos ver a introdução à porcentagem. No caso, a porcentagem é uma operação matemática representada pelo símbolo %, né? É a divisão de um número qualquer por 100. Né? Uma forma... Porcentagem é um método bastante usado no nosso dia a dia, né, para cálculo de descontos, promoções, né, de objetos, que é fundamental que o aluno domine o cálculo de porcentagem. Né? Então, nada mais é do que uma operação onde você vai dividir o valor por 100. Então, no caso, um exemplo, né, sempre que você tem um número acompanhado do símbolo de porcentagem, né? Ou seja, x% corresponde a esse valor x dividido por 100. Né? Então, temos alguns exemplos. 15% é 15 dividido por 100, que pode ser representado por 0,15. Né? 28% é 28 dividido por 100, que corresponde a 0,28. Então, uma porcentagem pode ser representada na forma fracionária ou decimal. Então, aqui é a representação na forma de fração ou na forma decimal. Então, vamos ver alguns exemplos que envolvem porcentagem. Bem, vamos então ver um exercício, no caso do módulo 5, que está na página 23. Né? Então, temos o item A, D e G, de acordo com a sequência do módulo. Né? Então, vamos resolver e calcular essas porcentagens desses determinados valores. Né? Bom, lá no módulo, foi colocado, né, para se calcular a porcentagem, aqui como se fosse uma fórmula, né, uma expressão, onde você tem x% de y é igual a x vezes y dividido por 100. Ou seja, é a multiplicação dos valores dividido por 100. Então, associando essa expressão a esse valor, né, para tornar o cálculo um pouco mais direto, mais simples, nós temos aqui no item A 35% de 120. Então, podemos identificar que o x é o 35 e o y é o 120. Então, basta multiplicar 35 vezes 120 e dividir por 100. Né? Então, esse é o cálculo da porcentagem. Então, vamos ver aqui. Né? Então, item A, 35% de 120. Então, o x é 35, o y é 120. E realizando essa conta, né, 35% de 120, basta multiplicar os valores, 35 vezes 120, que é o x vezes o y, e dividir por 100. Realizando essa multiplicação, 35 vezes 120 corresponde a 4.200, dividido por 100. Cortando os zeros, né, temos os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima, temos 42 dividido por 1, ou seja, que corresponde a 42, que podemos concluir que 35% de 120 é 42. Bom, o item D, assim como resolvemos o item A, vamos usar o mesmo princípio, essa mesma expressão, né? Descobrimos quem é o x e o y, onde temos aqui no item D 76% de 495. Podemos concluir que o x corresponde a 76 e o y é o 495. Substituímos aqui na expressão, então temos 76 vezes 495 e dividimos por 100. Multiplicando 76 por 495 corresponde a 37.620. Né? Dividido por 100, podemos cortar um zero de baixo com um zero de cima. Temos então 3.762 dividido por 10. Como 10 só tem um zero, significa que esse número só vai ter uma casa decimal. Então a vírgula fica aqui entre o 6 e o 2, né? Que corresponde a 376,2. Logo, podemos concluir que 76% de 495 é 376,2. Prosseguindo no item G, também o mesmo raciocínio, né? 12,5% de 250. Descobrimos aqui, né, quem é o x e o y. X é 12,5 e o y é 250. Então, multiplicamos o x vezes o y, 12,5 vezes 250 dividido por 100. Realizando essa multiplicação, 12,5 vezes 250 corresponde a 3.125.
dividido por 100. Não temos nenhum zero para cortar, então significa que esse número, 3.125, vai ter duas casas decimal. Então, contando a partir dessa posição, a vírgula se desloca duas casas, a vírgula fica aqui à frente do 2, entre 1 e o 2. Né? Então, temos o valor 31,25. Então, logo, 12,5% de 250 corresponde a 31,25. Bom, então, dando continuidade ao exercício, temos aqui essa questão, esse enunciado, que diz: uma pesquisa com homens e mulheres sobre os programas de televisão preferidos registrou o resultado na tabela e representou-se no gráfico de setor abaixo. Então, temos aqui o quadro, onde temos os programas de televisão, filmes, novelas, notícias, séries e outros, e a quantidade de homens e mulheres que participaram da pesquisa e escolheram suas preferências. Né? Então, esse é o quadro. E ao lado do quadro temos aqui um gráfico de setor que geralmente representa a porcentagem, né, desses valores em relação aos programas preferidos. Então, temos aqui essa região pintada de preto, que corresponde a 50%, né, como podemos ver, a metade do gráfico, né, a metade da circunferência. Então, essa região de preto diz que 50% prefere novelas, né? Ó, preto aqui, a legenda, novelas. O cinza, né? O cinza é as notícias, 16% preferem notícias. Essa região tracejadas são os filmes, né? Não tem porcentagem, provavelmente vamos calcular, né? A mesma coisa aqui nas séries, essa parte pontilhada, essa região pontilhada de séries, também não tem porcentagem. E essa região em branco, 4% são os outros programas. Então, esse é o enunciado da questão. Vamos ver o que é que se pede para calcular nessa questão. Bom, então temos aqui a questão 5. Questão 5, referente àqueles dados que foram apresentados no enunciado anterior. Então, diz: considerando o enunciado acima, os dados da tabela e do gráfico de setor, qual o total de pessoas que foram entrevistadas na pesquisa? Né? Então, o total de pessoas entrevistadas na pesquisa, basta você somar aqui a quantidade de homens e mulheres que apresentam aqui na tabela. É bem simples, né? Você realizando isso, né? A solução, como eu disse, basta somar os valores apresentados na tabela. Então, mulheres, se a gente somar só as mulheres, né? Temos 22, mais 62, mais 10, mais 12, mais 5. Isso corresponde a 111. E os homens, né, somando aqui a quantidade de homens, temos 22, mais 48, mais 22, mais 4, mais 3. Então, somando dá 99. Então, realizando agora a soma dos homens, a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, né, 111 mais 99, dá um total de 200. Ou seja, né, participaram da pesquisa um total de 200 pessoas. Né? Então, essa é bem simples. Basta somar a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Então, na próxima questão, temos a questão 6. Quais as porcentagens do gráfico de setores correspondem a regiões de filmes e séries? Então, ele quer saber qual a porcentagem que nós vamos colocar aqui, né, na questão dos filmes, e as porcentagens correspondem às séries, que são essas regiões que não apresentaram porcentagem. Né? Bom, então de filmes, se a gente lembrar lá da tabela, né, aqui são os dados da tabela, apenas estou representando aqui, de filmes, homens foram 22 e mulheres também 22. Né? Então, somando 22 com 22 dá 44 pessoas. Então, 44 pessoas têm preferência por filmes. Né? E de séries, se a gente observar lá no quadro, na tabela também, temos que foram 4 homens, preferem série, 12 mulheres, preferem série. Então, somando a preferência do programa série, temos 16. Então, temos aqui as quantidades de pessoas que preferem filmes e séries. Porém, não vamos colocar aqui a quantidade de pessoas, que a gente quer a porcentagem. Então, vamos continuar aqui para descobrir quantos por cento equivale a 44 pessoas e quantos por cento equivale a 16 pessoas. Né? Prosseguindo, né? Como nós queremos calcular aqui a quantidade de porcentagens, né? Sabemos que no total da pesquisa foram
200 pessoas. Né? Então, esse foi o total de pessoas pesquisadas, 200 pessoas. Então, podemos armar aqui, né, uma operação, regra de 3, bem simples, né, que nós já vimos. 200 pessoas corresponde a 100%. Então, sempre o total geral do todo, do cálculo, corresponde a 100%. Então, como tivemos 200 pessoas pesquisadas, corresponde a 100%. Então, 44 pessoas corresponde a X, é o valor que você quer descobrir, né? Então, esses valores, armando aqui uma regra de 3, né? Você multiplica em cruz, né? 200 vezes X, é uma regra de 3 direta. 200x vezes 44 vezes 100. 44 vezes 100. Realizando essa regra de 3, temos então 4.400 dividido por 200. Né? O 200 já passei aqui dividido, né? Como você lembra, multiplicamos desse lado e o 200 que está desse lado da igualdade passa para o outro lado dividido. Então, realizando essa divisão, podemos cortar os zeros, né? Então, temos só 44 dividido por 2. 44 dividido por 2 corresponde a 22%. Então, observe que calculamos os filmes, né? Esses valores aqui valem para filme. Então, significa que a porcentagem das pessoas que preferem o programa filme é 22%. Está bem claro aqui, 22%. Bem, então calculamos a porcentagem dos filmes, que corresponde a 22%. Vamos então calcular a porcentagem de séries. Então temos um total de 16 pessoas que preferem série. Vamos então calcular essa porcentagem. Então, procedendo da mesma forma, né? Sabemos que o total de pessoas pesquisadas foram 200, que equivale a 100%, e 16 pessoas correspondem a X%. Realizamos também uma regra de 3 direta, né? 200 vezes X e 16 vezes 100. Realizando essa multiplicação para calcular o valor de X, temos 1.600, que é 16 vezes 100, dividido por 200. 200 saiu aqui do primeiro membro, desse lado da igualdade, passou para o outro lado da igualdade, dividido. Então, temos 1.600 dividido por 200, podemos cortar os zeros, então temos 16 dividido por 2, que corresponde a 8%. Logo, a porcentagem de série é 8%. Bem, então, como calculamos já as porcentagens de filmes e séries, filmes corresponde a 22% e série corresponde a 8%. Então, basta analisar e ver qual opção que deve marcar. Então, fica bem claro que é o item A, né? 22% e 8%. Então, dessa forma está resolvida a questão. Espero que tenha ajudado a todos na resolução dos exercícios. Bons estudos e até a próxima.